Olá, sejam bem-vindos a mais um filme PHC. Desta vez vamos mostrar uma ferramenta que já existe em todo o nosso software nas gamas Advanced Enterprise versão 2008 e superiores, ainda talvez pouco conhecida, que se intitula Monitor de Trabalho. No entanto, vamos direcionar a nossa apresentação para o módulo Frota, nomeadamente criando alertas para algumas áreas sensíveis da sua gestão. Optamos por construir do zero 3 tipos de alertas, que cobrem a maioria das opções existentes no monitor de trabalho, contribuindo assim para a compreensão das mesmas e, eventualmente, construção futura de outros monitores de trabalho para outras áreas do software. Voltando aos nossos exemplos, vamos criar os seguintes alertas para o monitor de trabalho do Frota. O primeiro, validade dos seguros automóvel, o segundo, a validade dos leasing ou LD e o terceiro, manutenções por tipo. Vamos então dar início à nossa demonstração. Para se conseguir configurar o monitor de trabalho, temos que, em primeiro lugar, configurar o que vai surgir no mesmo. Para isso, vamos a Supervisor, Framework PHC, Tabelas para monitor de trabalho. Se porventura possuísse o módulo Control Dock, poderíamos posicionar-nos nesta opção de outra forma. Menu Control Dock, Tabelas para monitor de trabalho. Antes de iniciar a construção das opções que vão surgir no meu monitor de trabalho, é importante explicar o conceito que norteou o desenvolvimento desta ferramenta. Provavelmente já verificou a quantidade de ecrãs em que passa diariamente do software PHC e o tempo que despende para efetuar todo o trabalho planeado. Seria bastante interessante que existisse um local onde fosse possível centrar todas as tarefas que necessita de executar dia a dia. Foi a pensar nisso que a PHC desenvolveu o monitor de trabalho, onde é possível agrupar todas as tarefas a fazer por cada utilizador. Já estamos posicionados no ecrã, podemos adicionar aqui as diversas opções, como por exemplo aquelas que vamos demonstrar neste filme. Os campos que se definem aqui são aqueles que irão ser utilizados para fazer um select à base de dados para escolher os registros que se quer consultar. Em primeiro lugar, vamos fazer um novo registro para criarmos o nosso primeiro exemplo, que se trata de um alerta sobre a validade do primeiro seguro que aparece na ficha da viatura. Ora, se formos aqui ao menu Frota às viaturas, verificamos que existem 3 separadores de seguros. Ora, o que nós queremos controlar é este separador, onde temos aqui uma data da validade do seguro. Vamos voltar aqui à nossa tabela para monitor e, portanto, resumindo, o que pretendemos controlar é se porventura existe no nosso parque de viaturas alguma que tenha o seu primeiro seguro a expirar nos próximos 31 dias. Para isso, vou dar um nome identificativo que permite ao utilizador perceber que informação vai visualizar. Portanto, vou colocar aqui validade do seguro 1 nos próximos 31 dias. De seguida, seleciono qual a tabela à qual vou efetuar uma pesquisa. Neste caso, a tabela de viaturas é VA. Depois, vou indicar um nó inicial. Será um nó que vai permitir que várias tabelas para monitor constem no mesmo nó no monitor de trabalho. Vou aqui criar um novo registro. Vou-lhe chamar Alertas Frota. Está criado. E vou ativar também a opção Nó Inicial Expandido para observação imediata dos dados. No campo Campo para Grupo, vou escolher o campo Matrícula. Este campo permite um primeiro nível de agrupamento dos resultados, ou seja, ao definir o campo Matrícula, será criado um nó diferente para cada matrícula encontrada. Portanto, vou colocar aqui o nome do campo e agora vou preencher o campo Campo para Resumo, que é um campo, como podem verificar, obrigatório. Vou preencher exatamente com o mesmo campo, portanto vou colocar VA matrícula e irá servir para identificar o registro. De seguida vou preencher o campo para stamp, que deve ser preenchido com o stamp da tabela que indicamos no campo respectivo. Portanto, neste caso vou selecionar VA.VAStamp, que é o stamp da tabela, e de seguida vou preencher o campo Filtro a aplicar. Vamos colocar a expressão que será usada no where do select, ou seja, quais os registros que pretende que apareçam. Neste caso, pretendo saber quais os seguros 1 das viaturas da minha frota que terminam a validade nos próximos 31 dias. Portanto, vou escrever a minha expressão, que será algo semelhante a isto. O que é que acontece aqui? Em primeiro lugar, vou verificar se o campo fim de validade está preenchido. Portanto, corresponderá a esta parte da expressão. Vou verificar ainda, se caso esteja preenchida, se a mesma é maior ou igual ao dia que se está a observar. Portanto, corresponde a esta parte do código. E, finalmente, vou verificar se algumas datas de fim de validade terminam nos próximos 31 dias. Depois de criada a expressão do filtro a aplicar, vou preencher outro campo obrigatório, que é o campo para ordenação. Neste caso, vou selecionar exatamente o mesmo campo
que tenho no campo para grupo. Portanto, vou preencher com o campo matrícula e de seguida vou ainda indicar esta página, no campo ordem para monitor, qual a ordem deste registro dentro do nó inicial selecionado. Vou indicar que esta tabela vai ter a ordem 1 e de seguida vou passar para o separador outros dados. Caso não queira acessos específicos para este monitor, preencho no campo acesso com a opção sem controle de acessos. O próximo campo a preencher é o campo visualiza os registros em listagem com os campos. Quando ativo, permite totalizar os registros encontrados e este totalizador, quando clicado, apresenta na lista do lado superior direito do monitor de trabalho os registros selecionados. Os campos a apresentar podem ser definidos por uma listagem rápida do utilizador, que é o caso. Portanto, eu vou aqui à minha lista de listagens rápidas e vou selecionar uma listagem previamente criada. Chamei-lhe seguro das viaturas. Posso fazer duplo clique para entrar na mesma. E o que é que eu fiz aqui? Selecionei o ecrã das viaturas e no separador dado das listagens acedi aos campos disponíveis para as viaturas do lado esquerdo e selecionei os campos que pretendia que aparecessem na listagem. Portanto, selecionei data de fim de validade, tipo de seguro, companhia de seguro, número da pólice, prémio de seguro, franquia. Em qualquer um deles, o seu nome legal é o nome que está na base de dados. No entanto, eu posso, se fizer duplo clique, navegar para o campo respectivo e selecionar um título diferente, que foi o que fiz aqui. Finalmente, preenchi também uma expressão de ordenação para usar na listagem. Neste caso, ordenei pelo campo de fim de validade do seguro. Gravei o registro e essa listagem rápida ficou-me disponível para poder utilizar na área que anteriormente expliquei. Vou voltar ao ecrã anterior, voltamos às nossas tabelas para monitor e de seguida vou preencher um novo campo chamado imagem base para cada item. Ao aceder a este botão para a escolha de imagem, tenho 18 imagens possíveis para atribuir aos meus registros. Neste caso, vou selecionar esta imagem, faço voltar e automaticamente é atribuído o número 16. No campo expressão XBase para a imagem de cada item, vou criar uma expressão que me permita que os registros encontrados surjam com as imagens do lado direito do monitor diferentes entre si. Para cada listagem de cada tabela, existe sempre um cursor que é criado com o nome montab, mais o número interno da tabela para monitor. Ou seja, por exemplo, montab 1 para a tabela com o número interno 1. Ora, onde podemos consultar esse número interno, vamos aqui aos dados principais. Reparem, o número interno ainda não está preenchido porque eu ainda não gravei o registro. Portanto, eu posso, neste momento, gravar o registro, atualizar aqui os dados e sei que o número interno desta tabela é o número 66. Sabendo então esse número, vou então novamente ao meu separador de dados e vou aqui criar a minha expressão. Portanto, temos aqui uma expressão XBase com a função if, que verifica o cursor criado, neste caso montab 66, portanto o nome do cursor montab mais o número interno, e um campo que eu selecionei, que é o que eu quero verificar, que é o fim da validade do seguro. Ou seja, o que é que se pretende aqui? Se a data de fim de seguro for menor que a data atual, vai identificar o registro com a imagem 17, caso contrário, identifica com a imagem 18. No campo expressão XBase para a cor de cada item, vou criar uma outra expressão que me permita que os registros encontrados surjam com uma cor diferente do lado direito do monitor. Ora, eu já sei qual é o cursor que tenho que utilizar, é o montab 66, portanto vou construir a minha expressão, que será algo deste género, que segue o mesmo princípio do campo anterior. Portanto, se o campo fim de validade do seguro for menor que a data atual, vai aqui utilizar uma função RGB. A função RGB retorna um número com a cor, contém 3 parâmetros para o peso do red, green e blue. Portanto, eu estou a dizer se a data de fim de seguro for menor que a data atual, vai ter o seu texto a vermelho. Caso contrário, vai ter o seu texto a verde. No campo Outros campos para Select, este campo permite selecionar campos da tabela em questão para que possam ser utilizados nas expressões XBase. Neste caso, como estou a utilizar o campo SegValFim, que é o campo de fim de validade do seguro, vou indicá-lo aqui. Portanto, va.segValFim. Finalmente, vou ao separador Execução e vou indicar se existe algum tipo de interatividade com o utilizador. Neste caso, eu quero dizer que quando o utilizador vai visualizar no monitor de trabalho
este registro, existe a possibilidade de navegar para o mesmo. Portanto, vou indicar aqui a opção Consulta o registro e vou gravar mais uma vez este registro. Posso observar o resultado da minha configuração através deste botão Monitor, onde irá abrir o monitor de trabalho, inicialmente com o nó inicial que indiquei, Alertas Frota, e dentro dele a minha tabela por monitor, com o título que indiquei, Validade do Seguro 1 nos próximos 31 dias. Este já tem 2 registros, que poderei navegar entre eles. Vamos voltar à nossa tabela para monitor. Vamos então ver o nosso segundo exemplo. O segundo exemplo que tenho para apresentar é em tudo semelhante ao anterior. A diferença tem a ver com aquilo que vamos observar em termos de alerta. Ou seja, o que eu tenho aqui para propor é uma validade do leasing da nossa viatura. Ou seja, será uma validade do leasing ou ALD nos próximos 31 dias. Portanto, se formos aqui às viaturas, temos aqui um separador chamado Leasing ALD e o que iremos controlar será esta data que aqui aparece. Vamos voltar aqui à nossa tabela para monitor e vamos verificar aqui em termos de configuração que é em tudo semelhante ao anterior. Portanto, a tabela continua a ser a VA, portanto a tabela de viaturas, uma descrição para aparecer no monitor de trabalho, depois um nó inicial, semelhante ao que escolhi para o outro exemplo, neste caso Alertas Frota. O nó inicial também está expandido. Podemos já, que estamos aqui no separador de execução, verificar que também é permitido consultar o registro original que está na tabela de viaturas. Passando aqui para os dados principais, temos o campo para grupo VA.matrícula, o campo para resumo também o VA.matrícula, o campo para stamp exatamente o mesmo. A diferença está aqui ao nível do filtro a aplicar. Em termos de sintaxe, a expressão é idêntica, a única diferença está aqui no campo que é selecionado, que neste caso que é o campo LIS-FIM. O campo para ordenação será o VA.matrícula, tal como o exemplo anterior. A ordem para monitor será o segundo registro a aparecer. O número interno da minha tabela será o número 67, que será utilizado aqui nos outros dados, nomeadamente na expressão XBase para a imagem de cada item e na expressão XBase para a cor de cada item. Outros campos para select também a alteração relativamente ao exemplo anterior, portanto vai ser o campo va.lisfim. A imagem base também é semelhante ao exemplo anterior, é o número 16. Em termos de listagem rápida, será uma listagem diferente, neste caso que eu criei com o nome de Leasing ALD. Eu posso fazer aqui duplo clique e navegar para essa listagem rápida. Os campos que estão selecionados são estes, data de fim de validade, companhia financiadora, e em todos eles eu poderei, como eu já expliquei no exemplo anterior, alterar o seu título. Em termos de expressão para ordenação, a ordenação será, neste caso, para ordenar pelo campo LIS-FIM. Vou fechar este ecrã. Volto aqui a este separador dos outros dados, não tem controle de acessos e não temos aqui mais nada de diferente. Podemos verificar o resultado no monitor de trabalho. Cá temos o nosso nó agregador, Alertas Frota, uma tabela para monitor, validade do seguro, já tinha mostrado anteriormente, e uma nova tabela, validade do leasing. Reparem na imagem que está aqui selecionada, ok? E do lado direito também a imagem que aparece em consonância com aquilo que está no registro. Vamos voltar atrás e vamos voltar à nossa tabela para monitor para passarmos ao nosso terceiro exemplo. Vou então fazer um novo registro para o meu terceiro exemplo e neste caso o que eu quero fazer é criar um alerta sobre as manutenções a realizar. Ora, neste caso a tabela que temos que selecionar difere dos exemplos anteriores. Ou seja, vou ter que selecionar a tabela de manutenções, que é a tabela MT. Depois vou indicar aqui, mais uma vez, um nome identificativo daquilo que vamos observar no monitor de trabalho. Portanto, vou escrever aqui a minha identificação, vou pôr manutenções por tipo, vou selecionar aqui o nó inicial Alertas Frota, vou indicar que o nó inicial é expandido e agora, aqui no campo para grupo, vou escolher o campo tipo de manutenção, o campo mt.typeIn. Este campo permite um primeiro nível de agrupamento dos resultados. Ou seja, ao definir este campo, será criado um nó diferente para cada tipo de manutenção encontrada. Neste exemplo, vamos utilizar o campo para subgrupo. Ora, eu vou querer agrupar as manutenções por tipo, mas depois, dentro de cada tipo, pretendo um subagrupador que me agrupe por matrícula de viatura.
Ora, então, para isso, tenho que indicar aqui qual o campo que me permite fazer esse subagrupador. Portanto, vou indicar aqui o campo matrícula para que execute aquilo que eu pretendo. No campo para resumo, vou também indicar o campo da matrícula. Portanto, vou indicar aqui MT matrícula. O campo para stamp, naturalmente, será o stamp da tabela. Neste caso, mt.mtstamp. E agora, antes de passarmos para o campo filtro a aplicar, temos aqui uma nuance. Nós pretendemos que esta tabela para monitor tenha uma interação maior com o utilizador. Assim, o utilizador terá direito a filtrar no próprio ecrã de monitor de trabalho quais as manutenções a observar através de variáveis previamente definidas. Foi definido que o utilizador poderá escolher as manutenções de hoje, próxima semana, mensal, do mês em que estamos a observar o monitor de trabalho, ou todas. Para este fim, é necessário preencher uma variável no separador Variáveis. Nesta página, poderemos criar diversas variáveis que serão posteriormente usadas nos diversos campos para a produção dos resultados. Para invocar uma variável, deve sempre colocar antes e depois o sinal de cardinal. Vou criar aqui um novo registro na grelha de variáveis, variável com o número 1, ou seja, quando for aplicar esta variável, não me posso esquecer que tenho que aplicar com um cardinal antes e um cardinal depois. Na coluna tipo, vou selecionar tipo T, ou seja, de tabela. Vou aqui abrir um bocadinho mais esta coluna para observarmos melhor. Vou-lhe dar um nome, por exemplo, data. E no campo valores em tabela, vou escrever as minhas variáveis separadas por vírgula. Portanto, hoje, próxima semana, mensal ou todas. Eu posso fazer duplo clique neste campo para observar melhor. Depois o que é que falta? Falta identificar um valor por defeito para a tabela em questão. Portanto, tenho que preencher na coluna def para caractere ou tabela o valor que eu quero que aquela tabela tenha por defeito. Neste caso, por defeito, vão aparecer todas as manutenções. E desta forma tenho terminado a criação da minha variável. Agora vou voltar ao separador dados principais e vou utilizar o campo filtro a aplicar para identificar que tipo de filtragem vou fazer aos meus registros. Já sabemos que esta expressão será a usada no where do select. Ora, neste caso, a expressão a criar será esta. Em primeiro lugar, vou verificar se existem manutenções por realizar. É o que faz esta parte da expressão. Portanto, se eu for aqui ao frota, às manutenções, existe aqui um campo lógico que indica se a manutenção já foi realizada ou não. Portanto, eu na minha expressão tenho que indicar se aquele campo vai ser verdadeiro ou falso, uma vez que é um campo lógico. Portanto, eu estou a verificar se existem manutenções por realizar. Daí, assumir um valor diferente de 1. Depois, o que é que eu faço nesta parte da expressão? Vou verificar se existem manutenções para hoje. Depois, nesta parte do código, verifico se existem manutenções na próxima semana. Aqui utilizamos a função datePart, conforme podemos ver aqui. Esta função permite comparar partes da data, neste caso com o parâmetro WQ, ou seja, verifica a semana da data da manutenção e compara com a semana da data atual. De seguida, vai verificar se existem manutenções para o mês em que estamos a tirar o nosso monitor do trabalho. Novamente, utilizamos a função datePart, como está aqui, e ainda utilizamos o parâmetro ou seja, vai verificar o mês da data da manutenção e compara com o mês da data atual. E de seguida faz o where, caso o utilizador tenha escolhido todas as manutenções para realizar. A seguir ao filtro a aplicar, vou passar para o campo para ordenação e neste caso vou selecionar dois campos para ordenação. Os campos que escolhi para grupo, portanto o mt.typeIn e vírgula e o nome do segundo agrupador, ou seja, o campo matrícula, portanto mt.matrícula. A ordem para monitor vou colocar número 3 e agora vou gravar o registro para que me seja atribuído o número interno. Cá está, ficou com o número 68 e agora vou aos outros dados e vou construir posteriormente a minha expressão xbase para a imagem de cada item e expressão xbase para a cor de cada item. Mas antes disso, vou indicar aqui que não vai ter controle de acessos, vou ativar a opção Visualiza os registros em listagem com os campos e vou selecionar uma listagem rápida já previamente criada. Portanto, eu já criei aqui
uma listagem com o nome de manutenções. Posso fazer mais uma vez duplo clique e verificar os campos que foram selecionados, cá estão eles, e também o campo que está a ser utilizado para a sua ordenação. Vou voltar atrás, vou de seguida selecionar a imagem base para cada item, vou selecionar novamente esta minha imagem, que é a número 16, e agora, a seguir, vou criar a minha expressão XBase para a imagem de cada item. A expressão será tudo idêntica aos dois exemplos anteriores, naturalmente mudando apenas aqui o número interno da tabela para monitor, e na expressão XBase para a cor de cada item exatamente igual também aos dois exemplos anteriores. Finalmente, para outros campos do Select, vou selecionar naturalmente o campo que estou a utilizar nestas expressões, ou seja, o campo Data. Portanto, MT, Data. E vou gravar o registro. Falta-me apenas aqui indicar que também vai ter uma navegação para o registro de origem. Portanto, vou aqui alterar o que já tinha gravado previamente. E agora vou ver o resultado da minha configuração. Vou aqui novamente ao botão Monitor e observo uma terceira tabela por monitor. Neste caso, manutenções por tipo, que neste momento tem 4 registros. Reparem que tenho agrupado por tipo de manutenção, um tipo inspeção, que tem um registro, um tipo pneus, que tem 2 registros, e um tipo revisão, que tem um registro. Portanto, por cada um deles, eu posso verificar que do lado direito, no canto superior direito deste ecrã, eu tenho a minha variável data, neste caso, foi a que eu criei, e agora posso selecionar o que é que eu quero ver. Portanto, por defeito, reparem, o que aparece é todas, e agora vou selecionar para ver apenas as manutenções de hoje. Naturalmente o monitor é novamente refrescado e, portanto, aparece-me apenas um registro que, reparem, alterou a cor porque já é no dia de hoje e, portanto, ele dá este aviso. Posso verificar ainda as deste mês. Mensal, ele faz o refresh e mostra-me as 3 manutenções, 27/6, 25/6 e 27/6. Posso ainda verificar as da próxima semana. Reparem, tenho apenas uma manutenção para dia 2/7 e, naturalmente, o todas, que era o que já estava por defeito, em que volta-me a mostrar todas as manutenções. Aproveitando que estamos neste ecrã, podemos verificar aqui um registro ao acaso e reparem a interação com o utilizador. Além da variável, temos aqui um botão de consultar, o que significa que eu posso navegar para o registro correspondente. Quem diz, neste exemplo, diz em qualquer um deles. Todos eles eu parametrizei para ter uma consulta do registro original. Cá temos a viatura. É importante ainda explicar as áreas de informação deste monitor de trabalho. Este monitor de trabalho divide-se em 3 áreas distintas. A primeira área, que se encontra aqui deste lado esquerdo, podemos observar os dados relativos à tabela ou às tabelas de monitor que selecionamos, conforme podemos observar aqui. Neste canto superior direito, observamos uma segunda área de informação. Esta segunda área de informação é dependente do registro que estamos a observar na primeira área. Finalmente, temos uma terceira área, podemos ver aqui no canto inferior direito, que é relacionada com o registro selecionado na área 2, tendo como interação com o utilizador a possibilidade de navegar para o registro original, que neste caso foi parametrizado. Para finalizar, para aceder de uma forma mais célere a esta opção, sem termos que ir a Supervisor, Framework PHC e Tabelas para Monitor, poderemos fazer clique direito numa área do ecrã de monitor de trabalho, como podemos observar aqui, e selecionar a opção Colocar este ecrã na barra de ferramentas. A informação que é indicada aqui, após este procedimento, é que a opção foi adicionada à barra de ferramentas personalizada e vamos reentrar no software para aceder de imediato a esta barra de ferramentas. No entanto, antes de fazermos essa reentrada no software, é necessário indicar ainda uma outra hipótese, que será através do menu Análises, Painel Global de Análises, vamos a Análises, Análise da aplicação, Análise Total e temos dentro do menu Análises Monitor de Trabalho. Vamos voltar atrás e vamos então reentrar na aplicação. Ora, já reentramos na aplicação e já temos aqui na nossa barra de ferramentas o monitor de trabalho, tornando-nos muito mais fácil aceder à opção referida. Vamos aqui abrir e cá temos a informação que necessitamos diariamente
totalmente centrada nesta ferramenta. Como nota final, falta só informar que, caso possuísse o módulo Control Dock, poderíamos aceder a esta mesma opção através do menu Control Dock. Como acabamos de observar, é relativamente simples construir um monitor de trabalho e a partir desta demonstração poderemos ponderar as enormes potencialidades desta ferramenta em outras áreas do software PHC. Podemos ainda verificar como esta ferramenta tem um visual bastante atrativo e simples, o que permitirá aos seus utilizadores interagir com a informação apresentada de uma forma bastante fácil e intuitiva. Finalmente, apresentamos, com os exemplos mostrados, uma forma de controlar eficazmente a sua frota sem que os utilizadores percam demasiado tempo com a procura dos dados. A informação é mostrada ao utilizador sempre que for invocada, concentrando nessa área todos os dados necessários ao seu trabalho diário, aumentando a produtividade dos utilizadores. Para se manter atualizado sobre todo o software PHC, subscreva a newsletter e direto. É muito fácil, basta ir ao nosso site e colocar o seu e-mail. Obrigado e até breve.